Agora, na Rádio Diocesana FM 95,7, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 7 de março, nós estamos aqui iniciando o encontro dos bispos da África que estão em regiões de grandes recursos naturais, regiões onde estão muitas multinacionais explorando os recursos e quase todos aqueles que estão nas regiões de guerra. Moçambique, Nigéria, Sudão do Sul. Então nós pedimos orações. Nesse mês de março, as intenções do Papa são justamente pelos mártires. Ele pede: rezemos para que aqueles que em diversas partes do mundo arriscam sua vida pelo Evangelho contagiem a Igreja com sua coragem e seu impulso missionário. E hoje, dia 7, a Igreja celebra duas santas que foram mártires do século II, Santas Perpétua e Felicidade. Elas são protetoras das grávidas, das mulheres grávidas. Então, gostaria de falar um pouco dessas duas mulheres fortes que deram a sua vida por causa da sua fé. Preferiram morrer, ser pisoteadas e ser decapitadas do que negar a sua fé. Muitas mulheres jovens, mães, foram martirizadas no ano 203, em Cartago, norte da África, atual cidade de Tunis. Dentre elas, Perpétua, que tinha aproximadamente 22 anos. Era nobre de família rica, sendo seu pai o único da família a ser pagão. Quando foi levada para a prisão, ela tinha um filho recém-nascido. Felicidade era escrava de Perpétua, e quando foi para a prisão, estava com 8 meses de gestação e deu à luz a uma menina neste lugar. Aqui é importante lembrarmos das guerras que têm acontecido. Nas guerras, quem mais sofre são os inocentes. Aliás, só eles é que sofrem. E de maneira muito especial as mulheres e crianças. Mulheres grávidas, mulheres com bebê, mulheres com crianças pequenas, que são jogadas de um lado para o outro, que são muitas vezes mortas, tanto as mulheres como seus filhos. E quantas mulheres são mortas e os filhos ficam órfãos, sem ninguém. Essa guerra absurda que está acontecendo na Ucrânia, essa guerra absurda que está acontecendo de Israel contra a Palestina, são milhares de crianças órfãs. Milhares de crianças órfãs e milhares de crianças que foram também assassinadas, que foram mortas por causa desse horror que significa a guerra. Isso falamos não para nos amedrontar, não para nos deixar tristes, mas para mostrar uma realidade que é cruel, mas é uma realidade nua e crua, como se diz. Então, ao rezar hoje por essas duas santas, Perpétua e Felicidade, nós vamos pedir a intercessão delas para que cessem todas as guerras no mundo, aquelas que acontecem aqui na África, mas também aquelas do mundo inteiro, no Oriente Médio, em todos os lugares, porque o nosso Deus é o Deus da paz. Voltando à história de Perpétua e Felicidade, elas foram presas por causa de um decreto do imperador romano chamado Lúcio VII Severo, que condenaria à morte aqueles que se considerassem cristãos. Em seus escritos, Perpétua narra: nos jogaram no cárcere e eu fiquei consternada porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia. E sofria por não poder ter junto a mim o meu filho, que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era a graça de ser capaz de sofrer e lutar por nossa santa religião. Foi na prisão também
que as companheiras, pelo batismo, oficializaram a pertença delas a Deus. Ainda na prisão, Perpétua escreve em um diário as atrocidades que viveu naquele lugar, ressaltando a sua coragem e amor a Cristo. Esse diário é considerado um dos textos cristãos mais antigos e ele é conhecido como a Paixão das Santas Perpétua e Felicidade. Olha que bonito, do século II e século III. Elas foram martirizadas em 203, portanto século III, mas elas viveram no final do século II. Duas jovens, Perpétua e Felicidade. Felicidade, como vimos, era escrava. Naquele tempo era comum as pessoas de posses ter escravas. Então Felicidade era escrava de Perpétua, mas as duas juntas, pelo batismo, eram irmãs e se protegiam, se gostavam uma da outra. As duas foram lançadas na arena juntamente com outros companheiros para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua foi a primeira a ser atingida. Felicidade a ergueu do chão, ficando lado a lado, dando força uma à outra e demonstrando coragem, que é própria dos mártires. Perpétua animou o grupo com estas palavras: fiquem firmes na fé e amem-se uns aos outros, todos vocês. Não deixem que martírio seja pedra de tropeço para vocês. Felicidade foi a primeira a ser degolada. Em seguida, o soldado, que faria o mesmo com Perpétua, errou o local do golpe, fazendo com que ela lançasse um grito de dor, mas com sua mão ela indicou ao seu algoz o local a ser cortado pelo machado dele. Quanta força, quanta resignação, quanta coragem! Nós vamos então fazer uma breve oração pedindo a essas duas santas que clamem a Deus para que cessem essas guerras no mundo inteiro, para que as crianças não fiquem sem mães, para que as crianças não sofram o martírio antecipado, não morram porque são inocentes. Lembramos aqui dos santos inocentes, mas lembramos dessas duas mães que morreram, uma com um filho muito pequeno e a outra grávida de 8 meses. Foram barbaramente assassinadas, degoladas, para que elas intercedam por todas as pessoas nas várias situações de guerra, de maneira muito especial por todas as mulheres e crianças que na Palestina, que na Ucrânia, que em Moçambique, que no Sudão têm morrido inocentemente por causa das malditas guerras. E que elas peçam também por este nosso encontro aqui no Ghana, dos bispos africanos em situação de conflitos armados, de violência e de guerra, para que a igreja possa apoiá-los, para que eles tenham uma palavra única para enfrentar essas terríveis realidades. Deus Todo-Poderoso, que destes às mártires Santas Perpétua e Felicidade a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como elas não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Perpétua e Santa Felicidade, abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Rádio Diocesana FM 95,7 A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Oferecimento
Olá, querido ouvinte da Rádio Diocesana, sou o Padre Nildo de Souza. Quero convidar você a fazer parte do Clube da Fé. Com você, o Evangelho vai mais longe. Ligue 28 2101 0953, 28 99963 8024 e seja também um evangelizador. Deus abençoe você e a sua família, que você possa também colaborar sempre com a nossa Rádio Diocesana através do Clube da Fé. Clube da Fé.